Fala galera, aqui é o Pastor Marcel, muito feliz porque estamos lançando o primeiro episódio do podcast Edifica, onde eu tive uma conversa muito legal com o Pastor Kiko, meu amigo, referência para mim, e eu sei que vai edificar a sua vida também. Desde já, quero te pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho, que são as notificações, para você ficar a par de tudo que vai acontecer nesse canal aqui, que vai ser para edificar a sua vida, hein? Fica ligado. Quero também agradecer o pessoal da Rosas Blends Jeans Premium, pessoal que já é um parceiro do nosso podcast, já tem nos ajudado muito, tem sido bênção. Valeu demais, desiste não, hein? Tamo junto. Fica ligado aí, você vai ver que às vezes tem um barulho aqui, outra coisa ali, a gente tá no começo de trabalho, né? Estamos gravando em casa, a estrutura não é a ideal ainda, porém, o conteúdo é o ideal, para você sair muito edificado, para que a sua fé seja cada dia mais embasada, pautada e respaldada pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Valeu? Bora, segue aí. Bom demais na conta, primeiro episódio do podcast Edifica. Não poderia ter um convidado melhor, Pastor Kiko, meu amigo, cara que eu admiro demais. E eu já queria abrir aqui pra você. Fala alguma coisa aí, jovem. Alegria, privilégio enorme estar aqui com vocês. E tô muito feliz, muito feliz. Acho que a gente tem que usar essas ferramentas para poder falar e deixar a voz do Senhor alcançar as pessoas. Muito bom, obrigado, Marcelo. Massa. Primeira coisa que eu queria desmistificar na cabeça da galera, Pastor Kiko, qual que é seu nome, mano? Vou falar e vou contar uma história. Conta, essa que é a boa. Meu nome é Cristiano. É que lá em casa a gente já nasce com nome, sobrenome, apelido, religião e time de futebol. Então, eu já nasci Kiko, meu nome é Cristiano Francisco. Meu avô é Chico e já colocou Kiko em mim. Meu irmão André já é Dedé e o mais velho chama Alexandre Henrique. Normal pra nós. Mas o dia que eu percebi que eu precisava melhorar isso foi quando a minha filha mais velha, ela tinha uns 2 anos, 3 anos de idade, um amigo nosso foi lá em casa. E ele perguntou, qual é o nome do seu pai? Ela falou, papai Kiko. Eu falei, não, o outro nome. Ela falou, Herói. É porque eu ficava ensinando essas zoeiras pra ela. Não, o outro nome. Ela falou, o cara. Aí eu percebi que minha filha não sabia meu nome. Aí eu falei, acho que precisamos melhorar a informação sobre o nome. Recentemente um amigo meu de 20 anos falou, cara, eu acabei de descobrir seu nome. Mas é porque eu me apresento por Kiko mesmo, eu acho legal. Apelido, quando não é um apelido pejorativo, por causa de alguma característica, eu acho que tá tudo bem. Nossa, tá top. Eu queria, pastor, que você contasse um pouco da sua história pra gente aí. A galera tá assistindo, depois você deixa aí o seu arroba pra galera legal. seguir também. Tá. Conta aí um pouquinho dessa jornada. Tá bom. Antes, já que eu falei da minha filha, eu sou casado com a Luciana, né? Luciana é uma santa mulher de Deus, porque vai fazer 25 anos de casado comigo. Isso dá pra ela, assim, passe livre de um arrebatamento, né? Pedra na coroa, então? Pedra na coroa, não. então? Ela já deve ter mais de uma coroa. Eu falo pra ela que se galardão fosse marketing multinível, ela já era diamante plus, assim, há muito tempo. A Luciana, ela é conhecida pela Companhia Rema, de dança e teatro, né? Que é um ministério bem expressivo de artes. A gente tem 2 filhas lindas, porque puxaram ela. Parecem com ela. Glória a Deus. A mais velha chama Ana Lu e a mais nova chama Lana. Hoje, né, que a gente tá gravando esse podcast, elas têm 13 e 11 anos. Uma alegria. Minha casa é uma alegria. Eu amo, cara, acordar cedo, faço café pra todo mundo, amo levar as crianças e buscar na escola. É um momento de muita resenha, muita conversa. O bom humor da nossa casa é muito legal. Muita zoeira, muita curtição. Então, assim, a gente é muito feliz em família. Eu sou filho de pais muito coerentes, cara. Meus pais, eu cresci num lar cristão, eu nasci num lar cristão, eu conheci a Deus na minha casa, né? Já frequentei todo tipo de igreja, mas eu conheci Deus através da vida dos meus pais. Meu pai já falecido. Talvez alguém que está ouvindo até conheceu meu pai, pastor Valdemar, trabalhou muito com família aqui em Goiânia, né? Entre parênteses, não conheci outro pastor igual. Você conheceu ele, mano? Eu vi ele em ação um dia, numa casa com a família. E Aí. hoje eu falo coisas e eu expresso sentimentos
que, sinceramente, eu aprendi com 2 atendimentos que eu vi ele fazendo. Que legal, que benção. Mas continuei. Isso aí, é uma alegria. Parênteses. É uma alegria, é um privilégio isso. Minha mãe, Noemi, né, que também serve ao Senhor, pastora. Eu cresci nesse ambiente, num lar cristão, mas principalmente um lar coerente. Um lar verdadeiro, o que era assim, o que era não, o que podia, o que não podia. E sempre com explicação, com diálogo, com liberdade plena, assim, muito bom. Tenho 2 irmãos, a gente é muito perto de idade, né? Quando o mais velho ia fazer 3 anos, nasceu o terceiro. Então a gente cresceu junto. Foi muito bom, mudamos muito. A gente mudou muito quando criança, por causa do trabalho do meu pai. E é isso. Mas assim, quando a gente era adolescente, lá, a gente morava em Brasília, e a gente pertencia a uma igreja histórica, essas denominações históricas, e o meu pai, cara, foi batizado no Espírito Santo. Diferente, né? Geralmente é a mãe, né? Meu pai já tinha visão e não sabia que era visão. Ele já tinha visões, assim, palavras de conhecimento muito fortes, não sabia. Aí um dia uma irmã dessas irmãs de oração orou pelo meu pai, transferiu uma unção para ele, um negócio muito poderoso. Cara, aí a gente não conseguia mais se encaixar na igreja histórica que a gente estava e a gente acabou indo para uma igreja pentecostal, mas daquelas, cara, do gospel brega mesmo. Aquelas assim... Não, é real. Cara, o pastor, ele era um carioca e ele usava um terno tipo assim, uma calça branca, camisa vermelha, blazer verde. Devia torcer pro Fluminense, né? Sangue de Jesus. Ou era daltónico. No meio do louvor lá, cara, o pastor puxava um pandeiro, começava, sabe aquele... Eu tenho um sapato de ferro para pisar na cabeça do diabo. Cara, aquela coisa do gospel brega. Imaginar no lugar desse. Cara, mas foi sensacional. A gente era adolescente. E ali a gente começou a ver as manifestações do Espírito. O nosso primeiro endemoniado foi ali, né? Vimos endemoniado. Aí nós fomos para um acampamento. E nesse acampamento a gente foi batizado pelo Espírito Santo, cara. Cara, ali a nossa vida mudou. Ali a nossa vida mudou. Então eu fui criado num lar coerente cristão, mas foi com essa experiência assim, de um enchimento do Espírito que a gente teve a nossa adolescência transformada, ali os nossos valores já foram mudando, os nossos sonhos, projetos de destino foram mudando, porque o Senhor entrou na nossa vida. Então crescemos nesse ambiente, a gente veio para Goiânia, eu estava ali com 18 anos, e já aqui em Goiânia, eu ao invés de ir para a faculdade, eu fui para o Instituto Bíblico, da Luz para os Povos, né? E ali eu já e sempre envolvido, né, cara? A gente sempre envolvido na igreja, sempre envolvido com tudo que aparecesse, a gente estava envolvido. E aí a gente foi se moldando na vida ministerial. Era uma época de um avivamento sobre Goiânia, né? Tô falando do início da década de 90. Havia um derramar muito poderoso sobre a nossa cidade, onde a gente já chegou a hospedar na nossa casa estrangeiros que vinham aqui para ver o que Deus estava fazendo. E a gente nesse meio, então a gente já começou a liderar grupos nas casas, a se envolver na igreja, e aí a nossa vida já foi norteando para essa parte. Então eu tinha prestado um vestibular para jornalismo, passei na primeira fase, graças a Deus não passei na segunda, fui fazer o seminário, depois eu fiz administração, e aí a nossa vida caminha para isso. Qual que foi a pergunta mesmo? História mesmo, conta aí. E a gente está até hoje fazendo as mesmas coisas. Esses dias a Lu foi vestir uma roupa de evangelismo, né, do Rema. Ia ter uma apresentação evangelística numa escola. E eu olhando ela ali, colocando o uniforme do Rema, e falei, amor, a gente faz a mesma coisa há 30 anos. A gente está firme. Muitos já vieram, muitos se perderam. Muitos deixaram o Senhor. A gente está firme. Nós não estamos fazendo o novo. Nós estamos fazendo o mesmo. Renovados. Uau. Porque quando a Bíblia fala assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Deus não dá uma nova misericórdia. A misericórdia é a mesma. Com certeza. Mas ele renova ali aquela misericórdia. A mesma misericórdia é renovada a cada dia. Então a gente continua focado, pregando o evangelho, cuidando de pessoas, ajudando pessoas. Amamos isso. E cara, a vida toda. E hoje a gente tem a alegria de já ter que cumprir a agenda das nossas filhas. Top. Cara, às vezes, nós vamos para casa da vovó, não, pai, não podemos, nós temos um evangelismo nesse dia. E eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Daqui a pouco bate o martelo, né? Não, minha carreira. Não, assim,
Eu falo assim, cara, crente só compra carreira quando morre, irmão. Crente até o fim da vida, ele tem que dar fruto, né? Mas eu falo assim, cara, eu não vou poder ir pro clube, porque as minhas filhas têm uma agenda evangelística. Isso é maravilhoso, mano. Que é isso é um problema maravilhoso pro pai, né? É uma meta, né? Nossa, sensacional. O dia que eu vi minha filha na rua pegar o microfone e dizer, olha, gente, agora a coreografia que nós vamos apresentar. Eu falei, cara, que é isso? Chorou, isso é mano? muito bom. Cara, eu não choro em público porque eu tenho que manter minha imagem de macho. Pode chorar, mano. Fica bem, tá tudo bem. Eu sei. É que eu não sou muito chorão, não. Eu sou mais de fazer rir. Massa. A Lu é mais chorona. Tem uma coisa muito forte, assim, pra mim, né? A gente tava compartilhando antes. A minha primeira lembrança sua, até algum assunto que eu queria abordar, eu era adolescente no Luz para os Povos, né? E nós dois éramos bem mais novos e eram mais magros, né? Mas, isso foi a 30 quilos. E eu lembro que você me disse o louvor e você pregou. Foi o primeiro contato que eu tive com você até então, né? E como foi marcante a sua maneira de lidar com os jovens, que era um culto de jovens, né? E a notícia que a gente tinha era que você e o seu irmão, até eu não conhecia, eu não sabia do outro irmão, né? Você e o André lideravam jovens da igreja e tinham uma influência e já estava ali escrevendo livro e tudo mais. Como que foi essa experiência, assim, de liderar jovem? E depois eu já queria que você falasse, porque hoje, por exemplo, o momento tá diferente, outra né? área, você vai falar, mas assim, eu sei que você está envolvido com missões, né? Você teve o Projeto Jonas, foi um projeto que você estava muito à frente, né? Então, assim, queria que você falasse primeiro do liderar jovens, daquela época, se você vê que é uma diferença muito grande para hoje, mesmo que eu entenda, assim, da mesma maneira da misericórdia, o princípio é o mesmo, embora as ferramentas possam mudar, né? Total. Então, mas fala aí, o que você... Então, como eu falei, eu cresci num lar, assim, quando os meus pais já eram cristãos. Mais que cristãos, meus pais eram líderes, sempre vivendo os processos de igreja. Não eram pastores. Meus pais foram consagrados pastores, a gente já era adulto, aqui em Goiânia. Mas sempre envolvido. E eu saí muito... Meu pai pregava para jovens e tal, e eu saía com ele, às vezes viajando, nem entendia o que ele estava pregando. Eu era uma criança muito voada. Se fosse nos dias de hoje, eu ia ter talvez um diagnósticozinho de TDAHzinho ali e tal. Eu era muito voado, eu era muito, muito assim. E eu saía com meu pai, então eu sempre vi meu pai pregando e tal, sempre vi meu pai lendo muito, sempre vi meu pai orando, né? Sempre tinha jovens. Houve uma época que tinha uma reunião de jovens na minha casa. Eu nem sei o que é isso, cara. Eu não sei te dizer que reunião que era essa, mas os jovens estavam lá em casa. E eu novo ali, moleque, vendo aqueles jovens compartilhar, abrir o coração. E eu nem sabia o que meu pai estava fazendo. Mas hoje eu entendo que ele tinha tipo uma célula de jovens em casa, quando não existia célula, tá? Tô falando isso da década de 80. Ele tinha uma célula de jovens em casa e eu tava ali no meio. Então, quando a gente veio pra cá e a gente começou... Marcel... eu acho que cada um tem um perfil. Dentro do seu perfil, você tem características que você é mais hábil e outras não. E ali você linka também com aqueles ministérios que a Bíblia fala, não só em Efésios 4, mas em outros lugares. Mas ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que ser como uma mangueira, que por dentro da mangueira pode passar qualquer tipo de coisa, inclusive líquido e sólido. Tem mangueira que é de semente, né? Então, eu sempre quis estar disponível para Deus. Até hoje. Eu tenho 48 anos hoje. Eu passo assim na rua e tem aqueles outdoor assim, sem propaganda, e tá escrito disponível. Eu falo, até hoje, eu falo, Senhor, eu tô desse jeito pro Senhor. Senhor, eu tô disponível. Se o Senhor quiser fazer através da minha vida, tamo junto. Porque eu quero ser um instrumento. Eu entendi em algum momento da minha vida que eu não era um agente. Eu era um instrumento. Você nunca viu o bisturi da entrevista depois de um transplante de coração. Né? O bisturi tá lá sendo lavado, sendo colocado na estufa, no lugar quente, sendo purificado, para depois fazer uma cirurgia que não é tão importante, mas o importante é ser um instrumento usado. Eu sempre quis isso. A Lu também, então nosso casamento, ele tem uma sintonia muito grande nessa área. Nós somos um casal normal, não gostamos das mesmas coisas o tempo todo, né? Eu gosto de um tipo de filme, ela gosta de outro. Eu gosto de um tipo de música, ela gosta de outro. Mas eu assisto os filmes que ela gosta com ela. Ela ouve Resgate comigo a vida inteira, mesmo sem gostar tanto, né? É porque a gente entendeu que tem que se sintonizar, né? Ela já me deu presente, CD do Resgate. Kiko, ó, tô te dando, porque você gosta. Não confunda. Eu tenho uma
no Spotify eu tenho lá uma trilha, uma playlist escrito Viagem. Ah, cara, é só resgate, né? Só resgate. As meninas já cantam todas, né? No último show do Resgate eu baixei antes, ensinei pra elas, levei elas pro show comigo, a gente foi pro show. Tem que pôr semente, né? Então, assim, então a Lu também é muito apaixonada por Deus, muito. Então a gente tem essa sintonia. Então nessa época que você tá falando, sei lá, deve ser começo da década de 90 isso aí, né? 99. Fim da década. 99, fim da década de 90. Então, cara, a gente, por exemplo, quando eu era adolescente, íamos ter reunião lá, meu pai liderando, não tinha quem tocava, eu aprendi a tocar violão um pouquinho, tinha 2 músicas para dirigir louvor. Então a gente tinha sempre esse pensamento, tá precisando, vamos fazer. E aí a gente começou a mergulhar, viajar, ir pros congressos, conhecer aquela época daquela adoração chamada adoração extravagante, que foi um tempo maravilhoso, maravilhoso. E a gente ministrava louvor. Tinha a equipe ali, às vezes, formada de adolescentes, de jovens, tentava trazer um discipulado, uma coerência, uma santidade. A gente é muito radical, eu e a Lu, com música, com alguns hábitos, a gente é bem radical. Isso não dá ibope, tá? Isso não dá ibope. Inclusive, se for fazer algum corte aqui, você tem que fazer assim... A relação do Pastor Kiko com a música secular. Qual a banda preferida dele? Qual o vinho que ele prefere? Né? Qual a bebida sua escolha? Porque eu não bebo álcool nenhum. A gente não ouve música não cristã, né? A gente é bem radical. Não tão radical igual alguns amigos meus que não cantam nem parabéns pra você. Acho um exagero. Acho um exagero. Não canta parabéns? Nem o hino nacional. Eu acho esses laços que nos unem não rola. Nem o parabéns gospel não rola. Não canta não. Acho um exagero. Né? Então, a gente estava lá, sempre ministrando louvor, pregando. Até hoje eu prego para adolescente e para jovem. Até hoje. Cabeça branca, quase 50 anos, porque eu tenho uma instrumentabilidade, uma habilidade para me comunicar. Não tenho mais essa instrumentabilidade para pastoreá-los, porque eu acho que um jovem adolescente de hoje tem que ser pastoreado por uma pessoa mais próxima geracional, né? Uma idade mais perto. Às vezes eu estou pregando para um cara ali de 15 anos, 20 anos, existem 3, 4 gerações entre nós. Então, eu não tenho mais tanta facilidade para pastoreá-los, mas pastoreio alguns que são muito caros para mim, muito próximos, eu me empenho para cuidar deles. Mas eu prego, agora mesmo eu vou dar palestra em escola, porque eu brinco muito nas minhas pregações, sou muito brincalhão, né, e tal, então acaba tendo abertura, eu consigo me comunicar com eles. Então nessa época eu ministrei muito, a gente não tinha limite. A gente viajava quanto fosse necessário, de carro, de avião, de qualquer jeito. A gente nunca mediu o esforço. A gente já ficou hospedado em hotel 5 estrelas e já ficou hospedado em quadra, entendeu? Não tinha... Nunca cobramos para isso, nunca pensamos, muito pelo contrário. Lá em casa, a nossa vida inteira, a gente... vamos pôr o armário na cozinha, a dona de casa sabe o que eu tô falando, tanto que isso é importante. Aí, apareceu uma viagem para África, então a nossa cozinha vai para África. E aí eu dia, entendeu? A gente muito assim, né? Sempre querendo servir o Senhor, nunca medimos limite. Nunca, cara, a gente já fez muita coisa. Então a gente pregou demais para jovem, acampamento demais, igreja demais, todo lugar. Aí hoje, né, cara? Hoje, esses dias eu conversando com a minha sobrinha, que até falei para você trazer aqui, a Amanda Sara. Falei, Amanda, eu preguei tanto para jovem, tanto. E eu não alcanço os 180 mil seguidores que você tem. Então, é o que você falou, as ferramentas mudaram. Talvez o problema é mudar o discurso. Não pode. Os valores não podem ser mudados. E eles têm sido mudados, eles têm sido ajustados. Não pode. Adaptados. Não pode. Algumas coisas são inegociáveis. Então, eu não escrevi livro. Quem escreveu o livro é o meu irmão, o André, tem vários livros publicados, né? Minha mãe tem vários livros publicados. O meu irmão mais velho tem 1 ou 2 também publicados. A Lu tem livro. Aliás, falando assim, eu tô até me sofrendo um bullying meu mesmo, assim, né? Preciso escrever alguma coisa. Mas é isso. A gente criava congresso para jovens, fazia congresso, acampamento, fazia tudo o que a gente entendia que era uma ferramenta para alcançar o coração do jovem. Aí, nós fomos pastorear a igreja local. Quando eu fui pastorear a igreja local, rapidamente eu tentei colocar líder nas áreas, porque eu não sou um líder centralizador, eu sou um cara de conselho.
Então eu tentei. Aí, nessa época, migramos um pouco, Marcel. A gente começou a trabalhar mais com os adultos, com os casais, com as famílias. É o que você falou, era necessário, né? Era o momento, né? Era o momento. Sempre continuamos paralelamente pregando para jovens e também com o Rema, sempre continuamos fazendo evangelismo, fazendo eventos de artes e tal. Porque eu também vi muito isso na vida dos meus pais, eles faziam as coisas. Meus pais tiveram durante muitos anos um ministério de família, chamava Elo Conjugal. Então também para nós foi muito comum, muito fácil migrar para trabalhar com família. Rapaz, eu ia em encontro de casais em Caldas Novas antes de casar. Tinha referência, né? Não, antes de casar a gente ia levar a equipe de teatro para apresentar. Aí eu tava lá, eu lembro foi muito engraçado, eu tava noivo da Lu, né? E o Rema tinha uma peça linda que chamava Dois Reinos, acho que era Dois Reinos. Eu sei que a Lu fazia o papel do Espírito Santo. E era lindo, porque ela tinha um vestidão lindo e ela dançava na ponta na hora, né? Rapaz, a peça é maravilhosa, acho que era Dois Reinos mesmo. Isso tem muitos anos, né? Eu tenho 25 anos de casado, ou seja, isso foi há mais de 25 anos. Rapaz, e eu tava lá, eu fui levar o Rema, dirigindo a Kombi, sei lá, e ia ver naquela apresentação, e eu não era casado, nós estávamos no encontro de casais, eu tava noivo, a gente tava só ali ajudando, depois do evangelismo no dia fomos embora. E aí um pastor falou, o Kiko tá doido pra ser batizado do Espírito Santo. Mas ele respondeu, nunca orei tanto. Com certeza. Então a gente... Então, encontro de casais era todo ano, Caldas Novas e tal. Então, assim, a gente começou a trabalhar com família, que inclusive hoje, né, nós estamos em 2022, há uma carência enorme, né? Os ministérios de família sumiram. E se os jovens têm problema, se as crianças têm problema, a culpa é dos pais, cara. Uhum. A responsabilidade é dos pais. E quem cria o filho na igreja, na escola, é o pai. Então estamos precisando desesperadamente que retorne os ministérios de família, que ajude os pais. Bom, aí a gente pastoreou a igreja há muitos anos, caminhamos muito tempo na Luz para os Povos, depois nós nos desconectamos da Luz para os Povos, a Luz para os Povos entrou em algumas visões, assim, e a gente se sentiu um pouco desconectado, mas na boa, assim, em paz, a gente se desligou e aí depois eu me liguei a Sal da Terra, que é o pastor Paulo Borges Júnior, que foi um tempo top também, demais pra gente, e há alguns anos eu voltei pra Luz para os Povos. A gente sempre teve o DNA mais Luz para os Povos do que Sal da Terra, embora foi um tempo muito bom. A minha mãe se casou com o apóstolo Sinomar, né? Ambos viúvos, acho que é uma informação importante hoje em dia. Uhum. Você falar que alguém... Esclarecer, né? Essa frase é muito engraçada, a gente não é programado para falar minha mãe casou. É uma frase muito engraçada. Então, eles se casaram, um casamento muito legal, né? Os dois são maduros, que se casaram, acho que os dois tinham 65 anos, então um casamento maduro. Nessa época a gente voltou para a Luz. Mas, eu vou falar uma coisa aqui. Nunca na minha vida eu servi a denominações. Eu sempre estive em alguma denominação, mas eu sempre servi a Deus. Uhum. Isso nunca foi uma crise para mim. Se acabar uma denominação, eu continuo servindo a Deus. E se eu precisar me conectar a alguma denominação, eu continuo servindo a Deus. Isso nunca foi problema para mim. Porque qualquer instituição que você se conecte, ela tem qualidades e defeitos. Uhum. Ela vai ter caminhos muito bons de você caminhar e ela vai ter pedágios muito caros de você pagar. Qualquer instituição é assim, até uma igreja independente ela é assim. Então isso nunca foi crise para mim. Fruto da criação dos meus pais. Porque meu pai era esse cara. Sempre serviu a Deus, independente de onde estava. Então, assim, eu não tenho essa crise. Hoje eu estou na Luz para os Povos, amo a Luz para os Povos, até por causa dessa relação com o apóstolo Sinomar, com a minha mãe ali, né? Os pastores que estão lá, eu olho para alguns ali, eu fui padrinho de casamento daquele cara há 30 anos, ele foi padrinho do meu casamento. Então temos uns amigos, né? Ali, Mas não é isso, eu sirvo a Deus, né? Eu sirvo ao Senhor e nossa alegria não é ver igrejas se encherem, é ver a cidade se encher de crentes, de justos, de homens e mulheres transformados, né? Então a gente começou a pastorear uma igreja lá no Goiânia 2, região norte, né? Foi um tempo muito bom, muito. Nós vivemos ali um tempo muito bom e depois
depois não ficou tão legal. Vou chegar aí. Esquenta Cara, Esquenta não. a gente se tornou uma igreja. Quando a gente começou o trabalho ali no Goiânia 2, logo depois eu entendi que a igreja tem que ser relevante na comunidade onde ela está plantada. Então nós focamos a igreja em tocar a comunidade. Nós não focamos em encher o prédio. Nós focamos em tocar a comunidade. Então a gente tinha trabalho social, eu entrava nas escolas públicas, dava palestra, a gente fazia movimentos, amizade com os pastores. A gente chegou a ter 4 locais de trabalho social, muito legais, sempre criança e sempre voltado à arte. A gente, cara, lá no Goiânia 2, a gente tinha uma relação muito legal. Sempre que a gente podia, a gente levantava alimentos e recursos e levava ali para uma casa de acolhimento da prefeitura que tem ali. Então, assim, a gente sempre entendeu que o fim não é a igreja, que através da igreja a gente tinha que tocar a comunidade. Né? Que o propósito de Deus não é a igreja, o propósito de Deus é vida transformada. Rapaz, e nós éramos tão assim que alguns membros da igreja reclamavam. O que pra mim, assim, ó, descia atravessado, né? É o fim. O cara falava assim, todo o dinheiro que a gente dá aqui é pros filhos dos outros e os nossos filhos. E eu falava assim, primeiro que não tá faltando pros nossos, e segundo, se tiver que faltar pra algum filho, que seja pro nosso. E não pro outro que já falta Cristo, que já falta... Rapaz. Mas Marcelo, deixa eu te falar. A vida mudou. E os crentes começaram a se tornar egoístas. O mundo começou a promover, você é o cara, você é o melhor de Deus. Você precisa... Então, o crente nós somos ali... deuses. Nós acabamos achando que a nossa fé era para nos abençoar. E, rapaz, nós já estamos resolvidos, irmão. Se cair um meteoro aqui e matar a gente, maravilha. Quem não pode morrer é o não crente. E, cara, eu tive muita dificuldade interior por causa desse crente velho. Tudo crente velho. Cara, tudo crente velho. Cara. Coisa boa é crente novo, irmão. Coisa boa é crente novo convertido. Rapaz, crente velho ajuda a gente a manter a coerência da fé, mas o negócio é doído. Ou a pecar também. Eu falo que crente velho é igual oficina de carro velho. Nunca volta bom. Tipo isso. É igual agora, você vai no médico e aí, como é que você tá? Eu falei, então, tá entendendo? Eu fui no médico, tenho quase 50 anos. Você tá ligado que eu não vou voltar dizendo tá tudo bem, né? Sempre vai ter umas pecinhas pra trocar, né? Então a gente viveu esse tempo. Cara, foi muito bom. A gente viu... vou te contar uma coisa, pra você ter noção de como a gente viveu uma igreja assim, tipo Atos ali. Quando a minha primeira filha nasceu, ela foi uma menina muito amada e desejada por nós e pelos irmãos da igreja, porque 2 anos antes a gente perdeu o neném. E foi muito doido. Aquele aborto espontâneo, aquela coisa que é até normal. Muitas mulheres já passaram por isso. Mas a dor é real. Então nós perdemos o neném e os irmãos se alegraram com a gravidez e sofreram conosco a perda. 2 anos. Deus foi tão bom, cara, que o neném que nós perdemos, a Lu teve que fazer uma curetagem para tirar. Ela fez uma curetagem no dia 30 de dezembro. No hospital aqui, em Goiânia. 2 anos depois, no dia 31 de dezembro, na mesma sala de cirurgia, minha filha estava nascendo. Uau. Rapaz, Deus estava dizendo para nós, olha, eu tô curando o coração de vocês, toca a vida, guarda a lembrança, deixa essa lembrança aí, mas anda para frente. Então, cara, quando a minha primeira filha nasceu, a Ana Lu, eu tive que fazer a escala das irmãs da igreja lá em casa, porque todas queriam nos ajudar. Marcel, não é brincadeira, eu comprei um quadro branco e eu fiz escala, manhã, fulano, tarde. As irmãs iam lá para casa para lavar a louça, cara, para limpar a casa, para deixar a Lu tranquila, no primeiro filho, aquela coisa tudo muito novo. Compramos livro, né, cara, para entender um pouco. Compramos, eu recomendo esse livro, chama, cara, parêntese, A Encantadora de Bebês Resolve Todos os Seus Problemas. É o nome do livro esse. Esse livro é maravilhoso. Cara, então assim, a minha mãe chegava lá em casa e ela ficava vendo, os jovens iam lá em casa ver o neném, cara. Minha mãe falava assim, Kiko, isso não existe mais. As irmãs lá falavam, Kiko, isso acabou, vocês ainda têm algo de Deus nessa igreja. A gente ia fazer
Tipo assim, precisa reformar a igreja. Todo mundo ia pra lá reformar a igreja. Hoje em dia, meu irmão, hoje em dia, os irmãos falam, não, pastor, eu dou aqui um dinheiro, traz um pintor. Me livra dessa, né? Me deixa em casa no meu frigobar, meu ar-condicionado, minha Netflix, né? É isso aí. Então nós vivemos esse tempo muito legal, cara, muito legal. Pô, eu tenho muita saudade disso, de ver, assim, essa vida cristã rolando, irmãos passando necessidade e os outros ajudando os caras a pagar a conta. Teve um rapaz que foi casar e os irmãos, cara, praticamente assim, ajudaram ele a construir uma casa, fazer instalação elétrica da casa, sabe? Assim, um negócio muito legal. Tinha os seus problemas, tinha os chatos, tinha os absurdos, normal, mas é o que ajuda a gente como pastor a não parar de orar, né, irmão? Com certeza. Só que chegou um tempo, cara, que eu não tava bem mais. Eu me cansei. Nesse processo todo, a vida financeira é muito difícil, isso é um problema da vida do pastor, né? Porque eu pagava as contas primeiro, depois eu me pagava, então a gente sempre sobrava. Cara, eu cansei de tirar férias assim, alguém me convidava para pregar na Bahia, eu pedia para comprar a passagem de volta uma semana depois. Aí eu levava a família junto, acreditando que ia ganhar uma oferta para passar uma semana de férias. Cansei de tirar férias assim. E, cara, chegou um tempo que essa conta chegou pra mim. Eu me cansei, Marcel, eu me cansei. Eu não tava bem. A gente tirou férias e ir pra Bahia, a gente gosta muito da Bahia. Até se quiser plantar alguma igreja lá, eu nem oro. Fica a dica aí. Não, eu nem oro, porque eu tenho medo de Deus falar não. Já vou logo, né? Eu já vou logo. Até porque eu acredito que chamado não é geográfico. A gente chega lá depois. Uhum. Aí, cara, a gente tirou umas férias muito boas, férias na Bahia. E lá eu vi que eu não tava bem. Teve um dia lá que eu falei pra Lu, amor, vai pra... Foi todo mundo, foi meu sogro, minha sogra, meus cunhados, foi maravilhoso. Eu falei, vai pra praia, me deixa em casa. Eu preciso passar um dia sozinho, que eu preciso conversar com Deus e comigo. Nesse dia eu vi que eu não estava bem, que eu precisava fazer uma mudança de vida, que eu estava percebendo que o mundo estava mudando, a igreja estava mudando, os irmãos estavam ensimesmados, voltados para si, não tínhamos mais dinheiro para fazer a obra social nos 4 lugares que a gente tinha, tínhamos que fechar, porque nós mesmo, como igreja, não estávamos mais conseguindo bancar esse negócio. E eu orei muito esse dia, e foi muito bom. E aí no fim do dia, à noitão, depois que as crianças foram dormir, eu falei pra Lu, vamos conversar. Falei, amor, eu acho que tá na hora da gente transicionar a igreja para outro pastor e a gente sair de lá. Eu vou abrir aqui, Rapaz, se as pessoas certas ouvir esse podcast, vai ser bom, hein? Falei que eu vou marcar. Vou marcar uns, né? Cara, vamos lá. A Lu, minha esposa, ela tem um ministério ímpar. É ímpar o que Deus deu para ela. Sim. Então, olha o que acontecia. A Lu criou um espetáculo. Esse espetáculo foi apresentado num teatro em Lisboa. Diz pra mim, mano, quantas pessoas você conhece que já fizeram isso? Conheci, fiquei sabendo que ela faz agora. Eu já conhecia, né? Então, não é maravilhoso? Tremendo. Não seria uma honra você ter uma pastora e você poder falar assim de boca cheia, minha pastora criou um espetáculo de dança, de teatro. Esse espetáculo foi apresentado lá em Portugal, mas não foi numa igreja, não. Foi num teatro lá em Portugal. Aí sabe o que alguns irmãos da igreja falavam? Pô, a pastora tá viajando muito, né? Aí eu falei pra Lu assim, amor, deixa eu falar uma parada aqui. Nós dois temos o perfil errado para pastorear essa comunidade aqui. Nós estamos em rota de colisão com a igreja. Usei para ela essa expressão. Uma hora vai chegar. Nós estamos em rota de colisão para a igreja. Aí depois aconteceu uma parada muito louca. A gente viajava todo ano, em julho, para fazer um festival Rema lá em Pompeia. Quem pastoreava lá em Pompeia era o pastor Massal. Adilson Massal Sugihara. Uma bênção aí. Daquele Ministério de Adoração e Adoradores, né? Todo ano a gente ia de ônibus pra lá e o ônibus parava no mesmo posto. Nesse posto tinha um aquário. Nesse aquário tinha um tubarão, Marcel. Que isso? Cara, um tubarão assim, uns 70 centímetros. Um dia, eu muito curioso, muito conversador, cheguei pro garçom lá e falei, cara, vem cá. Que tubarão é esse que não cresce? Ele falou, não, o tubarão cresce. É só tirar do aquário e pôr num lugar maior. Ele não cresce porque ele tá no aquário. Rapaz, Deus falou comigo naquela papo. E eu cheguei pra Lu e falei assim, amor, você é um tubarão. Eu tô matando você. Falei pra ela, eu tô matando você. Falei, amor,
eu vou arrebentar a parede desse aquário. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso com você, eu vou ter que me acertar com Deus. E não vai ser bom pra mim. Não vai rolar. Eu fiz a conta toda, Marcel, a minha cabeça gira rapidão. Falei, amor, vamos transicionar a igreja. Eu tinha 2 casais de pastores, e aí eu cheguei pros 2 e falei, olha, eu tô entendendo em plantar outra igreja. Eu ia para outro bairro da cidade, começar uma célula, plantar um outro trabalho, com outras características, com a pegada que eu queria, diferente. Porque tem coisa, mano, que você não muda na que existe, você só muda na próxima. Sim. Né? Igual filho. Educou mal não tem jeito não, mas o outro você pode melhorar algumas coisas. Corrige o que você... Corrige o que você vacilou lá. Então eu falei, eu quero plantar outra igreja com outra pegada. Aí eu cheguei para um dos casais, ele era diretor de uma multinacional. Diretor não, ele já era supervisor ou gerente, não lembro. Ele estava viajando muito. E os filhos adolescentes, naquela fase assim, os filhos tomando decisões para a vida. E ele falou, que eu não consigo assumir a igreja agora. E eu, tudo certo, porque trabalho é prioridade, Marcel. É prioridade enquanto paga a conta da sua família. Não adianta eu querer achar que não é. Aí eu cheguei pro outro, o outro traiu a mulher, o outro pastor traiu a mulher, separou, eu queria matar ele. Queria matar ele pelo adultério e por ter frustrado meus planos. Aí você cansou, aí eu falei pra Lu, eu falei pra ela, falei, amor, ó, não temos ninguém agora pra assumir a igreja, mas meu coração não mudou. Não sei o que Deus vai fazer, mas o meu coração não mudou. Só voltando lá naquela ida para a Bahia, quando Deus ministrou muito ao meu coração, para você ter noção do tanto que eu não estava legal, eu falei para a Lulu, vamos pegar... A Lu, ela é funcionária da prefeitura, né? E ela tem 3 licença-prêmio que ela não pegou. Cada licença-prêmio é 3 meses. Então ela tem 9 meses remunerado para tirar licença. Falei, vamos pegar essa sua licença-prêmio, vamos mudar para cá. Porque Bahia é o seguinte, né, cara? Bahia pra crente, você tem que mudar lá depois do carnaval e sair antes das férias, né? Porque não dá, né, mano? Não dá pra você ficar no carnaval, né, mano? Aí, porque atrás do trio só não vai quem já morreu. E nós já morremos, né, irmão? Então não dá. Graças a Deus. Aí, você vê como eu tava. Eu falei, vamos pra cá, a gente vem pra cá. Tudo que a gente queria fazer, por exemplo, passar um ano no exterior, a gente faz aqui. A gente se desconecta. E aqui você tá 1h30 dos seus pais. Se precisar ir lá, visitar, algum problema de saúde, você tá perto. Pra você ver como eu tava, né? Voltei pra Goiânia, fui procurar um pastor coach, amigo meu, fui buscar, cara, eu percebi que eu precisava de mudanças. Fui cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida espiritual, emocional. Eu comecei a promover mudanças que me afetaram positivamente até hoje. Aí, e comecei a migrar minha vida também, sair do tempo integral e voltar pro mercado de trabalho, porque eu não queria mais viver essa vida de difícil recurso. Os filhos crescendo, essas coisas vão falando mais. Então, nesse processo, aí, que a gente entendeu? Entendemos que o tempo nosso ali como pastor daquela igreja já tinha chegado à rota de colisão, estava findando. E tudo certo, viu, Marcel? Ninguém estava errado. É uma decisão. Aí, não tinha sucessor, não tinha quem assumisse. Falei, então tá. Aí foi quando eu entendi em Deus da gente fundir a nossa igreja com a igreja que o meu irmão pastoreava. Meu irmão tinha acabado de assumir uma igreja ali no Bueno, acabado, um bispo que tinha deixado, ele tinha que deixar. E a gente chegou. Aí o que eu fiz? Quem quis ir conosco foi. Quem não quis, eu ajudei a se conectar nas igrejas do bairro ali e tal. Como eu falei, tudo crente velho, então tava mais fácil essa situação. Caramba, eu tô falando, hein, mano? Nossa, tá tudo bem. Nossa, é tanto café aí que a Sara fez, até cabe mais aqui. Se tiver mais, cabe mais. E aí a gente fundiu a igreja com o meu irmão. Como eu tava cansado da estrutura. Eu não tava cansado de Deus, não tava cansado do ministério. Eu amo pastorear. A expressão ministerial que eu vejo que ela é mais forte em mim é ser pastor. Quantas vezes eu estou num lugar que eu nunca fui, com a pessoa que eu nunca vi, eu já começo ali a pastorear aquela pessoa, ajudar ela a trazer o equilíbrio da disfuncionalidade que ela está vivendo no momento ali. Já a Lu é uma evangelista, né? Quantas vezes nós estamos em lugares assim que a pessoa começa a abrir o coração para a Lu
É lindo, é lindo. Cara, eu sou muito fã da minha mulher, né? Você tem que trazer ela aqui, mano. Todos Traz ela nós aqui. somos. Cara, eu sou muito fã dela. Aí, a gente fundiu a igreja com o meu irmão. Eu falei pro meu irmão, cara, me poupa da parte estrutural. Eu tô cansado disso, eu quero só servir o Senhor e tal. Ali a gente assumiu louvor, assumiu dança, assumiu intercessão, assumiu células. A gente adora célula, adora culto na casa. Aí continuamos ali, vivemos ali com ele, tal. Estamos ali, né? Até hoje, é a nossa igreja ali. Só que, cara, a Luz para os Povos, ela sempre nasceu um ministério missionário. Uhum. Aí mudou, o diretor de missões mudou. Era o Bispo Adilson, muito querido, o Bispo Aninha, os filhos, assim, um pessoal do nosso coração. Mas aí o apóstolo Nomar assumiu a direção. E aí eu entrei nessa mudança como mobilizador de missões. Uhum. A gente trocou, tinha uma secretária, trocou, o secretário é o Maione, que é um que trabalha lá no escritório, e eu sou o mobilizador de missões. Então a minha função, ela é uma dupla função, digamos assim. Eu me imbuí de conectar os irmãos da Luz para os Povos com missões, porque quem conhecia mais missões são os pastores. Então eu tô tentando conectar os irmãos a missões e tentando levantar recursos. Porque, cara, quanto mais dinheiro você fizer, mais missões você faz. Tem que ter, né? Não, tem dinheiro. Né? Os irmãos dão dízimo, dão oferta. Mas é que se a gente puder ter mais, a gente faz mais coisa, né? Então, aí, cara, isso mudou muito a minha vida ministerial. Porque hoje eu não pastoreio mais uma igreja local. Hoje eu prego nas outras igrejas, falo de missões, mostro vídeos, levanto recursos, fazemos coisas, né? Recentemente a gente fez um negócio muito legal, cara, que chama BAM, B-A-M, que chama Business as Mission, que numa tradução livre seria fazer negócios com fins missionários. Uhum. Cara, olha que legal que a gente fez. Eu fui atrás de irmãos investidores e eu levantei uma grana. Nós construímos 2 casas, minha casa verde e amarela. Uhum. As casas estão acabando. Uma já está pronta, está acabando a outra. E a gente vai vender as casas. Já estão para venda, né? E aí a gente, quando vender, devolve o dinheiro para os irmãos e o lucro fica para missões. Olha que legal. E esses irmãos... Se quiser, os irmãos vai doar o desse também. Pode doar. No mínimo, eles... a oferta deles foi não cobrar juros. A gente fez tudo certinho, contrato e tal, mas aí eu vou devolver o mesmo dinheiro que eles emprestaram. Então a gente está fazendo essas coisas. Vou marcar eles aqui também para eles saberem que eles podem ofertar a parte deles também, viu? Marca a lista depois. Marca eles, vai ser legal, você vai ver. Obrigado. Café, irmão. Você não toma café, né, mano? Você sabe que isso me decepciona, né? Por quê, mano? Porque quem plantou café no Jardim do Éden foi Jesus, irmão. A gente tem que apoiar. Tem que apoiar. Sobre esse pensamento, a maconha também, né? Já tem muitas mas pessoas a maconha ao meu redor. Para uso medicinal, tá? Tá certo. Você tomou o quê? Todd? Não, coca, mano, melhor. Energético. Inclusive, de manhã você tá tomando coca, né? Gente, agora a gente começou... Era pra começar 9, a gente começou 10, né? Mas a copo de coca já foi, né? É só pequenininho. Só 350 ml. Mas aí, cara, então hoje, Marcel... Eu e a Lu, a gente tá com essa função de ser mobilizador de missões. Cara, é muito bom. É muito bom. É muito bom e a gente poder ir nas igrejas, repartir, né, mostrar o que Deus tem feito. Cara, Luz para os Povos tem 150 igrejas em Moçambique, tem 8 igrejas no Malawi, tem igrejas no Peru, tem uma família de missionários na Albânia, lá na Europa. Você nem sabe onde é a Albânia. Eu vou te falar onde é. Nossa, a Itália não é uma bota? Uhum. No calcanhar da bota você olha pra direita ali, é a Albânia. É tipo a esporinha. É tipo a espora. Não, mas tem o mar, né? Do outro lado. Então, assim, a gente tem outras igrejas na Europa, mas é igrejas assim que o cara muda pra lá e abre uma célula, planta igreja. Então, cara, então é muito legal. Tem trabalho com quilombola aqui no Brasil. Então, é muito bom eu estar vivendo esse momento. Eu encaro assim, Marcel, é uma janela, é um tempo. Enquanto for para eu viver esse tempo, vamos trabalhar, vamos viver, vamos fazer, vamos criar, vamos tentar ir mais longe, né? E aí eu estou vivendo muito feliz, porque aí eu posso estar pregando, vou nas igrejas, vou ter um contato com outros pastores, não consegui ir nos campos, nesses mais longe, porque entrou a pandemia e tá muito caro. Uhum. Então, por exemplo, hoje uma passagem para a África, 5 mil, 6 mil reais, é muito melhor mandar esse dinheiro para lá. Do que vai ser mais aproveitado. Muito mais bem aproveitado. Então hoje eu não fui, mas não tem problema. Não tem problema. Eu quero
continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Se hoje o momento é eu ser um canal de levantar recursos para as missões, cara, tá maravilhoso. Dentro de uma das coisas que eu vou ressaltar de tudo que a gente conversou, a galera vai perceber que a sua cabeça ela é ao inverso de algumas coisas que hoje são muito vistas, né? Por exemplo, eu tenho conhecidos, eu tenho amigos conhecidos, não vou colocar na casa dos amigos não, que faz o contrário, colhe a oferta, entra no avião, vai lá num lugar que tem alguém passando fome ou passando necessidade, tira foto, coloca no Instagram e volta para pegar mais oferta para poder voltar e ir lá. É isso mesmo. Então assim, louva a Deus pela consciência, mas eu vou falar mais depois. Glória a Deus. Cara, então, a gente sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer parcerias, fora da Luz para os Povos. Tem 4 trabalhos que a gente apoia hoje que não é da Luz para os Povos. Tem um missionário no Quênia, da MCM, a gente apoia ele lá. Tem uma família de missionários na Índia. Tem um trabalho no sertão. Cara, o dia que eu for no sertão esse, eu quero que você vá comigo. Porque o sertão é mais fácil, é mais barato, às vezes a gente consegue. Cara, um trabalho maravilhoso no sertão, maravilhoso. E depois eu vou te dar esse Instagram pra você pôr na descrição do vídeo aí. E tem também um trabalho muito lindo, que é de um dentista aqui de Goiânia, chama Sorrindo. Cara, além deles viajar o país, o mundo todo, fazendo tratamento dentário, eles têm um trabalho aqui em Goiânia e Aparecida de Goiânia todo fim de semana. Então a gente apoia esses trabalhos com um pouco de dinheiro e oração, esses que não são da Luz para os Povos, e os da Luz para os Povos também. Então a Missão Luz, que é o nome, meu sonho é que ela se tornasse uma agência missionária ligada a um ministério, mas que não serve só esse ministério, que amplie isso aí. Serve o reino mesmo. Serve o reino, porque olha, Marcel, nós estamos vivendo um tempo que a grande é seara, mas poucos que querem ir. Eu jamais imaginei que a gente ia viver esse tempo, mas nós estamos vivendo esse tempo. Cara, a galera não quer ir, não. A galera não quer ir, não. Prefere dar o dinheiro. Quanto dá, né? Pois é. Dentro disso aí tudo, cara, que a gente conversou, tava conversando com a Sara, minha esposa, semana passada, o tanto que a gente precisa começar a colocar as pessoas que não é nada assim cabuloso demais para falar, né? Que, por exemplo, tava vendo o Eli Soares no programa de televisão esses dias para trás. E o cara canta muito, né? Canta muito ele, né? Não, aí eu achei massa a cabeça dele, né? Perguntou assim, mano, qual que é seu testemunho? Ele falou assim, cara, meu testemunho, a visão de muitos é chato. Aí o cara perguntou, por quê? Cara, é a sua história. Cara, eu não sou ex-bêbado, eu não sou ex-drogado, eu fui um cara criado num lar cristão, eu tive referência, eu tive estrutura, e na verdade é o contrário, é isso que é o maravilhoso de Deus, né? Então, mano, eu sou esse cara. Eu nunca colei na escola, mano. Até porque eu acho que o cara que só estuda tem que estudar, né? Cara, eu acho que a coisa mais pecadora que eu fiz assim foi jogar truco. Aí, desse aí eu tô... Poxa, cara, eu casei virgem com 24 anos de idade, por opção. Por opção. Eu decidi isso em algum momento da minha... 24 anos? 24 anos. Também. Em algum momento da minha jornada eu decidi... Então, eu decidi isso. Cara, mas eu acho que esse é o plano A, mano. Lógico. Eu acho que é tremendo ver os testemunhos de conversão, mas, cara, se o cara que viveu vida louca, você perguntar pra ele, ele ia falar, cara, eu queria não ter vivido. A questão é, o que eu acho assim, que às vezes a gente peca muito... Não tem um lixo aqui, não precisa pôr o papel da balinha no bolso, não. O que eu acho que a gente peca muito é não mostrar. É porque, tipo assim, você pega jovens hoje, nas comunidades, que eles se espelham muito mais num cara, por exemplo, que falava assim, eu tive uma overdose, eu vi um cantor falando esses dias, cara, eu era tão doido que eu tinha relações sexuais com back vocal atrás do palco. E o pior é tipo assim, a galera vai assistir você falando, e é sem seu graça. pai foi um exemplo. É sem graça. Não, e a galera vai estar assim, ó. Aí o cara falando, eu era drogado, o cara faz assim, ó. Pois é. Aí você fica assim, cara, eu tô instigando muito mais uma admiração por isso, que não é o plano A, igual você falou. Eu acho que tinha que estar muito mais presente naquilo que a gente entrega. O cara que casou virgem, o cara que tem uma só mulher, o cara que nunca trai uma mulher, mano. Exato. O cara que honra a sua família cuidando dos seus filhos.
E todo esse exemplo é algo, por exemplo, que eu tenho muita vontade no meu coração de que seja mais explícito. Sabe por quê, Kiko? Hoje, cara, eu não sei se você é a segunda geração ou a terceira, né? Do evangelho na sua família, ou é mais. É mais, Então, mas, por exemplo, é igual você falou, sua filha hoje, cara, ela pega o microfone no evangelismo e ela já tá começando o legado dela, cara. Então, assim, mano, eu quero muito exaltar a obra que o seu pai fez, exato, que você tá fazendo, não, e o legado que você tá passando. Concordo. Esse cara que gosta de ver o testemunho do louco, ele não vai querer que a filha dele tenha essa vida. E outra questão também, outra coisa que você falou, foi, Marcel, eu nunca parei, eu nunca desviei. Cara, nunca. Marcel, eu nunca desviei, cara. Né? Cara, a gente foi criado no evangelho. Ah, mas um dia que experimentar as coisas do mundo... Cara, eu nunca quis, cara. Né? Eu sempre fui muito feliz, assim, conhecendo Deus, vendo as coisas de Deus. Cara, eu nunca tive essa crise. Nunca tive. E nem deixo minhas filhas ter, porque a gente tem uma vida massa. Assim, embora com limitações, às vezes, financeiras, restrições, cara, a gente não deixa de sair, de ir pra praça. Não tem dinheiro, nós vamos pra praça, cara. A gente vai pra praça, gasta R$10, R$20 os 4 tomando coco, irmão. Entendeu? Top! Ué. Então, assim, eu acho que um dos objetivos que eu tenho com a internet, com o podcast e tudo mais, mano, colocar no lugar devido esse tipo de testemunho também. Por quê? Porque a galera precisa entender que a vida, mano, ela é real, ela é uma constância. Igual quando você falou assim, cara, eu nunca desviei, né? Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não tenho esse tipo de história. Eu acho que é algo assim que tem que ser espalhado, mano, o máximo que a gente conseguir, porque a gente é uma geração sem paternidade. O meu testemunho é um pouco diferente, né? Em 98 eu converti de verdade, né? Mas eu não tive pai, conheci meu pai depois de velho já, né? Minha mãe muito desestruturada e acaba que os meus pastores se tornaram a minha família, né? Que é o Bispo Gil e a Bispo Gildete. E que é o que a igreja tinha que... Exatamente a lacuna que a igreja tem que preencher. Igual uma tribo, né? Não tem o pai, mas o outro ele cria, né? Então, assim, cara, que isso seja muito espalhado, sabe? Hoje você é uma referência para nós, então, em todas as fases da vida, né? E que isso fique claro, que eu entendo que é um momento muito propício pra gente usar a ferramenta, a gente falou da Amanda Sara, né? Que, quantos anos ela tem? 15, 18 anos. 18. E tá com não sei quantos mil seguidores, e tem a linguagem dela, tem o jeito dela de atuar, o tempo, né? o jeito dela de fazer, mas que haja mais oportunidades pro testemunho do Kiko, né? Mais do que o pastor Kiko. Eu acho que o que mais chama atenção hoje pra mim, antes era ver você pregar, era ver você tocar e tal, e eu nem sei como que essa história juntou assim, né? Porque foi tão natural, né? Mas assim, eu quero te falar que o Kiko, né? O Cristiano Torres, pra nós ele é um referencial. Legal. Um referencial de quê? De tudo, cara. Sabe? É lógico, a gente sabe que o Kiko tem defeito, é óbvio. Exatamente. É óbvio. E assim, a gente tem que desmistificar isso também, né? É claro. Às vezes começa a conviver e intimidade é o que mais estraga um relacionamento, né? Porque a hora que você tem intimidade... Quanto mais longe, mais unção, né? Nossa, mais óbvio. Mas assim, o motivo de você estar aqui, cara, é porque desde quando eu me entendo por crente, sabe? Deus usou a sua vida para formar bases na nossa ideologia de Cristo. Amém. Que é uma das coisas mais legais, né? Glória a Deus. Longe de... Eu fui lá na igreja no Goiânia 2, ministrei lá, teve uma confraria, a gente teve junto lá, né? Depois fui lá no Bueno também. E os festivais Rema todos, né? Então, assim, uma coisa que é muito explícita é justamente o que você falou do outdoor lá, o disponível, né? Disponível pra quê? Cara, eu já tive limpar chão, né? E isso aí é massa. Cara, deixa eu falar. Tinha reunião de jovens, uma época que a reunião não era na igreja, ela era no Colégio Objetivo, no centro. Todo culto, a gente que montava som, enchia a Kombi. Aí no final do culto tava todo mundo indo pro pit dog com as namoradas, eu e a Lu, minha namorada, tinha que levar lá a Kombi, desmontar. Isso aí ninguém vê, né? Mas também, de boa, mano, de boa. Mas, Marcel, eu fico feliz, cara, assim, de poder repartir isso. E você tava falando aí, cara, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive doença venérea, mano. Eu casei virgem, cara, eu tive HPV. Você vê um nível... Eu chamei meu pai, cara. Falei, pai, o que é isso aqui? Aí meu pai falou assim, ô Kiko, isso aí é doença venérea. Você transou com alguém? Eu falei, não, pai. Se eu tivesse transado, eu tinha te contado. Cara, olha o nível de amizade que eu tinha, de intimidade que eu tinha com meu pai. Depois de adulto, eu
eu trabalhei com medicamento e um amigo meu trabalhava com vacina para HPV. Eu falei, cara, me ajuda a resolver um negócio aqui da minha infância. Cara, eu falei pra ele, papai, ele falou, não, que 85% da doença venérea do HPV é sexualmente transmissível, mas tem uma porcentagem que não é. Às vezes pega numa roupa de alguém, num vaso sanitário, num mictório. Eu falei, cara, você salvou minha infância. Porque eu tive que fazer uma cirurgia, cara, né? Então, assim... Mas, cara, eu pude falar isso com meu pai, mano. Olha que... Cara, isso é muito privilégio. Muito privilégio. Hoje, as minhas filhas entram no carro e falam, pai, eu tô gostando do menino tal. E eu falo, sério, filha, que legal, vou ter que matar ele? Brinco, né? Achei que você ia falar assim, sério, filho, passa o contato dele no WhatsApp. Não, cara, então, você sabe o que eu faço já? Eu fico pensando assim, cara, eu preciso pastorear esses caras. Lógico. Já teve uma família que eu levei pra igreja. A minha filha gostava do menino, eu falei, cara, o melhor que eu posso fazer é ter esse menino perto de mim, pra já começar desde agora a ser parceiro ali. Então, cara, eu acho o máximo elas terem liberdade pra me contar essas coisas. Perto de você, vó, ela pode demorar com 18 anos, mas você não, pode pegar a gente aqui. Cara, deixa eu te falar, a gente usa essa aliança aqui, ó, deixa eu te contar, essa aliança de prata aqui, ó, é uma aliança que nós 4 usamos lá em casa. Uhum. Quando eu e a Lu fizemos, acho que 20 anos de casado, eu levei elas 3 pra jantar, eu comprei essa aliança, e aí eu ajoelhei e dei pra elas essa aliança. É uma aliança da família. E essa aliança, nesse dia eu falei, olha meninas, eu quero que vocês entendam que essa aliança fala que quem cuida de vocês sou eu. O coração de vocês é meu. É meu. E na hora certa, eu vou ajudar vocês a entregar esse coração para o homem de Deus que Deus tiver para cada um de vocês. Então, essa aliança elas usam até hoje, a gente usa. E esse papo é normal lá em casa. Elas gostam dos meninos, elas contam pra nós, mas elas sabem que namoro tem hora, que tudo tem propósito, não vamos... Isso é um papo tranquilo lá em casa. Uhum. Mas é isso, cara. É muito bom a gente poder ter valores na nossa intimidade de casa, na conversa de casa. É muito bom. Cara, eu tive isso, como eu tô contando isso, porque você falou, cara, eu sou 3ª geração de evangélico por parte de mãe. Por parte de pai, acho que eu já sou 4ª, sei lá. Ou seja, as minhas filhas, né? 4ª, 5ª geração. Isso é muito legal, cara. Legal demais. Legal. Porque a Bíblia fala que Deus vai visitar com bênção até 1000 gerações e a maldição até 4ª. Então tem maldição que as minhas filhas já estão liberadas, já, né? Elas já estão bem. Já estão, algumas já tá limpinho já. Então é isso. Marcel, mas, cara, chama a Deus. Deus um dia nos encontrou, abriu os nossos olhos. Cara... Poxa, Deus encontrou a família... A minha esposa, a família dela, não tinha uma referência de crente, cara. Todas se converteram, assim... Em 2 anos, converteu a Lu, as 2 irmãs, o pai e a mãe. Cara, e são super firmes, super radicais, uma alegria. Então, assim, cara, a gente ama a Deus. E a gente quer, em qualquer estação da nossa vida, não importa como, não importa o quê, nós queremos estar servindo a Deus. Uhum. Entendeu? Como? Não, como não importa. Como precisa ser feito. Uhum. Né? Fenda, a chave é de Fenda. É Philips, a chave é Philips. Mas importa que o que tem que ser feito, servir a Deus, a gente quer fazer. Então hoje a janela é missões, vamos trabalhar com missões. Mas independente do trabalho, missões, ministério, eu e a Lu, a gente tem falado muito que a gente precisa voltar a evangelizar. A gente está precisando... Eu acho que as igrejas se voltaram para si, para o prédio, para o templo, a reunião domingo, e as igrejas pararam de pregar o evangelho. Né? Cara, a gente vai nos cultos assim que o louvor é impecável. Mas Deus não estava ali, não. É louco, mano. É fácil ser impecável hoje, é só fácil, acorde, né? É fácil. Não, preparar uma palavra... Rapaz, os louvores são impecáveis hoje, não é nem por causa de 4 acordes, não. Tem muita igreja por aí que tá usando som, né? Tipo assim, você tem um batera, um baixista e tal, mas ali tem teclado, VS. tem... Famoso VS. Tem muita gente usando VS. O VS e não tem problema nenhum. Não, o VS não você pode não o que você quiser, mano. Ele só não ministra, né? VS não desafina, mano. Mas VS não ministra, não tem espontâneo no VS, né? Você precisa você tem que ensinar ele antes. Eu sou um defensor em alguns casos do VS. Eu sei, não é problema não. Também, não é problema não. Cara, hoje, como a música tá muito forte no meio secular, a gente passa um problema dentro da igreja hoje.
de músico. Por quê? O cara começa a ficar bom, ele põe um vídeo no WhatsApp, no Instagram tocando. No comentário dele tem alguém lá, tem uma dupla, bora tocar? E a galera não tem mais o pudor, né? Então alguém me pergunta assim, Marcelo, tocar na noite é errado? Pra mim é errado, por vários motivos. Primeiro, um meio de prostituição muito explícito. Droga, bebida. De vício muito explícito. E, cara, se o cara não consegue se satisfazer com Cristo, ele vai satisfazer com o quê? E o cara fala, mas eu preciso trabalhar. Cara, você não estaria falando a mesma coisa se você fosse um... Eu já tive... de droga. Não precisa, vamos mais perto. Não vamos tão longe, não. Eu já tive na igreja uma irmã que era camareira de motel. Não há problema nenhum. Ela é uma camareira de motel. Só que ela queria sair, cara. Ela não queria ficar naquele ambiente. Entendeu? Mas você sabe por quê? Eu vou te falar da música. A música é arte. A arte transcende. Então, o pessoal não entende. As pessoas falam assim, mas um vendedor, um não sei o quê, trabalho é trabalho. A música também não é. Não é. Não é. Porque a arte, ela é transcendente. A arte é culto. Né? A arte não é uma coisa normal. A música, então, ela é mais ainda. Eu vou te dizer, te dar 2 dados aqui. A música tem uma coisa que filme não tem, que teatro não tem, que é o poder da repetição. A música tem o poder da repetição. Segundo, cara, a música, os maiores movimentos do mundo são com música. Olha, nós tivemos um festival de Woodstock agosto de 1969, meu irmão. Aquilo ali mudou a história do mundo. Entendeu? Aquilo ali foi um marco de mudança de geração. Então, assim, com a arte, você não tem mudança de geração, é arte, mano. Então, assim, o cara que fala isso é porque ele não entende e porque ele não quer abrir mão. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias o nosso ventre seria o nosso Deus. Então o cara quer ter o prazer de tocar, ele quer ter o prazer do aplauso, ele quer a glória. Rapaz, esse cara tá cada dia mais parecido com o Lúcifer. Né? E ele não quer conversar sobre isso. Marcelo, deixa eu te falar, essa fala nossa aqui que é no teu podcast. Não tem um pastor de internet, vou te dar um dado aqui, ó. Não tem um pastor da internet que fale isso que nós estamos falando. Nenhum se posiciona mais porque não quer perder seguidor. Não posiciona por um monte de coisa. Mas não quer perder seguidor, não se posiciona. Se falar de música, fala, não. Aí sabe o que os caras falam? Eles usam a ironia, né? Nessas horas que apertam. Eu falo assim, pastor, é pecado tocar a música do mundo, ouvir música do mundo? Você mora em Marte? Você ouve, sabe? Você tá Poxa vida. Mas é isso aí, cara. E eu vou te falar, tá todo mundo caindo nessa, irmão. Tá todo mundo entrando nessa. E a crise vai aumentar. Moço. Sabe por quê? Porque essa geração de jovens, crianças e adolescentes de hoje não querem tocar instrumentos musicais, querem dançar a dancinha do TikTok. A Gibson fechou, irmão. A Fender também. A Fender faliu. Pois é. Por quê? Porque música, irmão, música é passado de geração em geração e a geração tá pulando. A Gibson e a Fender fechou por causa do iPhone, moço. O povo trocou o né, celular, né? Trocou o instrumento a tecnologia, pelo né? celular. É isso aí. Então, o futuro é pior, né? Daqui a pouco, como é que chama aí o som que usa? VS. Daqui a pouco o VS é o dirigente de louvor, né? Não, já tem, né? Só tem um cara, violão, VS, a banda inteira. Um dia o cara, quando eu tava com o estúdio ainda, o cara perguntou assim, cara, não tem como colocar minha voz no VS? Eu falei, mano, você vai fazer o que na banda? Você vai fazer... Não, eu tô lá, mano, eu apareço lá, eu desligo o microfone e falo, entendi. Você é tipo o Marrone, né? Entendi, tô ligado. Tipo o Kirk Franklin, né? Vamos lá! Mas palma! Mas assim, cara, que essa referência, mano, quero te fazer um pedido aqui, né? Nesse podcast dessa indústria vital. Mano, a internet é um mundo, assim, que precisa muito te ouvir, mano. A galera que tá em casa com celular, a galera que tá assistindo ali nas suas Smart TVs, né? Elas precisam muito te ouvir. E eu fico muito feliz de ter você aqui, porque tem muita coisa, né, cara, que a gente precisa disseminar e o seu testemunho é uma delas, né? Com toda certeza. Hoje, seu testemunho de casamento, seu testemunho de pai, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa. Amém. Nós dois temos algumas características, assim, parecidas, né?
Nós dois tivemos a sorte de casar com mulher bonita, né? Graças a Deus, né? Elas que oraram pouco, o problema delas. A gente era mais crente na época, então ficou melhor. Mas, assim, você é uma referência pra mim, mano. Amém. Você é o primeiro do podcast. Legal. Né? Privilégio. E tem um motivo, né? Que é realmente porque você é referência pra mim. Amém. Desde sempre, desde quando eu me entendo por crente, né? Por gente, não, mas por crente. E eu quero te falar que a gente tá aí pra te servir. O podcast, Você sabe que a comunidade tá lá também pra servir você. Pra uma alegria, meu irmão. O fluir de Deus na vida de vocês lá é uma bênção. Deixa eu só encerrar esse comentário que a gente fez de arte aí, criticando quem ouve música do mundo. Cara, isso é isso mesmo. Cada um com suas escolhas, né? Mas nós não vai falar dos pastores que cantam música do mundo da igreja, não? Não, vamos não. Mas é o seguinte, cara, isso não é importante. Porque o maior problema não é o cara tá fazendo isso, é ele não tá fazendo o que ele tinha que fazer. Uhum. O maior problema é a ausência do certo, né? É que nós temos que entender que a função da igreja é outra. Então, para tudo. Esquece a minha opinião, esquece a sua, esquece a dele. Vamos pregar o evangelho, pelo amor de Deus. Vamos voltar a orar, vamos voltar a jejuar. Cara, nós temos que... A função da igreja é essa, é discipular pessoas. Então, a gente tem que voltar para isso, cara. Esse tem sido a minha dor esses dias. Eu tenho falado muito isso com a Lu. Falei, Lu, vamos voltar. Cara, pra você ter uma noção, eu tô reajustando a galera em célula de novo pra gente voltar a pregar o evangelho. Uhum. Voltar a evangelho. Cara, não importa se o cara ouve ou não ouve, vamos orar pra esse cara amadurecer, pra esse cara se santificar, pra esse cara amar a Deus e exalar a espiritualidade mais do que coisas naturais. Mas, cara, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. A questão é que o evangelho é suficiente pra vencer isso tudo, exato, né? E a gente, às vezes, também... A igreja parou de crer nisso. Né? Então, por exemplo, cara, eu preciso que... Eu mesmo, quando eu fui pra igreja que eu era adolescente, né? Qual que era a circunstância? Mano, não foi uma festa. Não que seja errado. Mas não foi uma festa com um tema que me fez ficar. Foi entender que Cristo tinha entregue a vida dele em meu favor. Cara, esses dias eu vi um podcast, sabe com quem? Com o Luciano de Camargo. Converteu, cara. Uhum. Bonitinho ele ali, falando. E ele fala, eu sei que isso é a oração da minha mãe. Sempre tem alguém orando, cara. Sempre. Então nós temos que ser a pessoa que ora. Sempre. Nós temos que voltar a orar. Né? Nós temos que voltar a orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos parentes. Vou usar uma expressão aqui, pagar o preço, jejuar por eles, ir lá na casa deles, orar com eles, pregar. Sabe, a igreja parou de fazer isso, cara. Cara, existe tanta estratégia, existe tanto modelo, existe tanta visão, existe tanta regra, mas existe pouco evangelho, existe pouco Jesus, não tem mais o Espírito Santo. Verdade. Que é essa questão, a gente tem que preocupar, igual você falou, preocupar em apresentar mais a Cristo do que a nossa inteligência, a nossa expertise, é isso mesmo. O nosso talento, né? É isso mesmo. Tem um rapaz que toca com a gente na igreja, um dia ele tava com alguns problemas e eu falei assim, cara, você vai ficar sem tocar um tempo, né? Pra você equilibrar e tal. Ele falou assim, cara, mas eu sou um músico que eu faço muita falta. Eu falei, não, mano. O seu caráter é muito mais importante que o seu talento. A sua pessoa é muito mais importante que o que você faz, né? E mas isso é orfandade. Isso aí. A orfandade, ela se manifesta muito em você achar que o que você faz é mais importante do que quem você é. Uhum. E a grande crise da galera hoje é essa, né? É mostrar, né? Mano, ó, vocês são uma alegria também, uma bênção pra gente. A gente, de vez em quando, nas nossas conversas de casa, tá citando vocês, aí a graça, o fluir de Deus na vida de vocês. Continua firme, eu prometo. Eu prometo que eu vou estar mais na internet, tá, irmão? Vou falar mais. Já tô melhorando, meu Instagram, já tô melhorando, tá? Vai estar aí na descrição, o Instagram do eu e a Lu estamos com o projeto de usar o YouTube dela pra falar pra família. A gente vai melhorar isso aí. Eu prometo. Top. Massa demais. Então, mano, que isso. Tamo junto. Sem palavras, né? Bom demais. Você que tá aí vendo o podcast agora, o intuito nosso não é preocupar com o tempo, preocupar com... Português bem falado. Com panca, é a gente mesmo e trazer algo que edifique a vida das pessoas. Amém. Né? Quero agradecer o pessoal da Rosas Blends, né? Que legal. Tá ajudando a gente aí no podcast. É uma loja de jeans. Jeans. É jeans premium que eles falam, né? Um jeans mais requintado, mais chique. Agora vai aparecer isso aí. Agora a gente fala. Mas assim, é um trabalho que eu tô com muita expectativa. Tá aí, ó, Rosas Blend, né? Obrigado. Pessoal da Rosas, é nóis, hein? Tamo junto. Desiste não, mas tamo firme. Bom demais. O objetivo é justamente isso, de colocar coisa de qualidade na internet, sabe? Amém. Pessoas de verdade. Eu até coloquei no meu coração, assim, no começo vem aquelas vozes na cabeça, né? Tinha que tentar trazer fulano, Beltrano. Vai trazer, Não, mas sabe o que eu tava entendendo também, cara?
Mano, eu quero trazer os goianos, mano. Os amigos, Sabe? né? E por quê, cara? Nossa cidade é rica demais, sabe? É muito rica, com tanta gente que pode contribuir, que pode somar. E se depender de mim, eu vou colocar a cara de todo mundo na rede aí pra gente poder colocar essa galera pra seguir gente que presta, né? Pra colocar essa galera que segue gente que tem princípio, né? E mais uma vez, você é um desses caras que é referência pra nós. Glória a Deus. E eu tenho uma última pergunta pra te fazer. Eita. Que eu quero encerrar sempre assim esse podcast. O que você acha, qual que é a sua visão sobre as pessoas que forem seguir o Kiko, né? Chegar lá no seu Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, o Kiko e a Lu, né? Qual que é a sua motivação de o que você quer passar para essas pessoas? A respeito de que você quer que elas abram o olho, né? Para que elas venham a ter o discernimento correto de qual tem sido a mensagem. Foi claro? Deu para entender? Não sei, mas vou dar uma resposta. Acho que eu não consegui formular, não. É tipo assim, o que o Kiko vai... O que o Kiko quer somar na vida dessas pessoas? Acho que a pergunta é essa. Cara, na verdade, a gente reparte o que a gente tem, né? A gente reparte o que a gente é. Quando Jesus ia multiplicar o pão, ele não fazia um pão virar 2, né? Sim. Ele repartia, né? Sim. Então a nossa vida é repartir. A gente reparte melhor coisas boas, quando a gente está melhor. Às vezes a gente não está tão bem, a gente reparte menos. Não fica repartindo coisa ruim, porque coisa ruim tem que repartir na intimidade. Mas a gente quer repartir. E assim, e se eu puder repartir aqui agora algo que eu quero pedir muito para as pessoas resolve logo os problemas do coração. A gente que é crente, a gente sabe quais são os problemas e não resolve. Resolve logo e vai viver pro outro. Vai ajudar o outro, vai falar pro outro, vai orar, sabe? Eu acho que a gente é muito ensimesmado. Isso é uma dor, isso é uma luta, uma crise. Então, viva o seu lado rapidão e vai viver pro outro, vai repartir. Porque é em repartir que alimenta todo mundo. Sim. É em repartir que cura todo mundo. É em repartir que toca todo mundo. Então é isso. Amém. É algo que tem queimado muito no nosso coração também. E você estava falando aí, por exemplo, do modelo de igreja, né? E, cara, o Espírito Santo tem soprado isso. Eu entendo que a oração, sua oração, ela tem sido atendida. Amém? Isso Amém. Tem sido realidade. Você falou até do evangelismo, né? A galera lá da igreja, a gente... Depois que a Lu foi pregar o pessoal lá, foi lá, né? Pois é. A Lu pregou lá, você também pregou no mesmo dia, um período diferente. E tem um rapaz lá na igreja, que é o Rafa, que ele já era sedento pro evangelismo, e depois ele entendeu um pouco mais, né? Aí hoje, inclusive, a galera vai pra feira. Que legal, olha. Lá tem 2 grupos de dança na igreja, né? Fica arrumando confusão, moço. Vai dança, teatro, louvor, e vai pra lá e eles perguntaram assim, pastor, o que vai acontecer lá? Eu falei, cara, não sei. Não dá pra saber. Exato. Um bêbado vai querer quebrar a garrafa na nossa cabeça, o povo vai aceitar Jesus, alguém vai arrancar a roupa lá no meio. Mas vai estar lá. E o detalhe, a mensagem vai ser distribuída. Cara, porque a nossa função é pregar. A do Espírito Santo é converter. Nós temos que pregar. Como ouvirão, se não há quem pregue. É igual o Felipe lá, cara. Felipe correndo, falou pro cara, mano, você tá entendendo? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Então esses caras estão na feira. Alguém precisa estar disposto a falar. Sim. Que maravilha, bom demais. Top. Valeu, irmão. Mano, eu que agradeço. Ajuda a divulgar lá depois, né? Põe a galera pra assistir. Tamo junto. Valeu demais. Você é o cara. Te amo. Sabe isso, né? Pode falar que te amo. Pode, assim. Claro. Manda beijo. Faz tudo. Valeu. Falou, gente. Galera, é nóis. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Podcast edifica. Fica ligado aí que vai ser muita coisa legal pra nós. Abraço.